Você sabe realizar cálculos por colunas filtradas ou não? Se não sabe, na aula de hoje, respondendo a sugestão do nosso amigo Paulo Júnior, onde ele diz: excelente vídeo, ele se refere à nossa aula passada, onde eu lhe ensinei a utilizar a função soma a produto no Excel, como também no VBA. E na aula de hoje, pegando a sugestão do nosso amigo, eu vou estar lhe ensinando a reescrever a fórmula, a função subtotal, tanto no Excel como no VBA. E para que serve essa função? A função subtotal, ela realiza cálculos com filtros, ou seja, eu posso estar aplicando filtros à minha planilha e ao aplicar filtros, ele realiza cálculos dos valores filtrados ou não filtrados. Então, se você não sabe nada de VBA, essa aula é feita para você. Já gostou do tema da aula de hoje? Deixa aquele gostei, fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Então, observe que eu tenho aqui duas colunas, ó, a coluna vendedor e a coluna vendas. E esse intervalo contém filtros. Primeira coisa, eu acho interessante a gente entender na prática a diferença da função soma para a função subtotal. Então, observe, ó, se eu vier aqui utilizar a função soma, ao selecionar aqui o intervalo que eu quero estar somando, selecionei toda a coluna B, ao dar um Enter, observe que retornou o valor 180. Ou seja, todo esse intervalo somado é equivalente a 180. No entanto, ao selecionar qualquer um desses valores, vou filtrar apenas o valor 5, a dar um OK, esse valor aqui não muda. Então, essa é a principal diferença da função soma para a função que eu vou estar lhe apresentando agora. Então, observe, eu vou criar aqui do lado, utilizando a função subtotal. E o que ela me pede? A função subtotal vai me pedir aqui o num função e o ref, e observe que tem aqui 3 pontinhos, ou seja, eu posso passar aqui mais algum outro parâmetro. Então, o num função nada mais é do que essas funções que estão aqui à minha direita. Eu tenho aqui o número 1 para média, o número 2 para continum, o número 3 para conte valores, o número 4 para máximo, o número 5 para mínimo, e aqui eu tenho outros valores. E aqui eu tenho o número 9 para soma. E o que isso quer dizer? Eu posso estar aqui passando o número da função que eu quero estar aplicando a essa fórmula. Então, em outras palavras, eu quero estar somando. Então, eu vou utilizar aqui o parâmetro 9. Então, ao informar aqui o número 9, ao colocar ponto e vírgula, eu avanço para o próximo parâmetro. E aqui, observe, ele vai me pedir aqui o ref1, e observe que o ref2 está entre chaves, ou seja, ele não é obrigatório. Então, observe, vou selecionar essa coluna B, ao dar um Enter, ele retornou o valor 180. A Gleidson, por enquanto, está igual, mas qual é a diferença? Observe na prática. Vou aplicar novamente aquele filtro, vou selecionar apenas o valor 5 e vou dar um OK. Observe que agora retornou apenas 10, que é exatamente o valor filtrado. Então, como é que a gente faz essa mesma fórmula, a subtotal, no VBA? Aqui em nosso canal já tem um vídeo utilizando a função sum, que é a função soma. Então, como é que a gente reescreve a função subtotal no VBA? Então, ela é muito simples. Observe, eu vou querer retornar aqui para a minha célula G1. Então, para que eu possa reescrever essa fórmula, eu vou clicar aqui no Inserir, Formas. Eu vou utilizar aqui uma forma, mas eu poderia utilizar uma caixa de texto, eu poderia utilizar uma imagem, eu poderia vir aqui na guia Desenvolvedor, inserir um botão. Então, tem N formas de atribuir uma macro ao objeto. Então, eu vou utilizar aqui formas. Eu posso escolher qualquer uma dessas formas. Vou escolher aqui o retângulo de cantos arredondados, vou clicar sobre ele e vou contornar aqui ao nosso arquivo. Clico com o botão direito sobre esse objeto, atribuir macro e vou clicar em novo. Então aqui, vamos criar uma macro do zero. Eu quero retornar para a minha célula G1. Então vou informar o Ranger, que é o intervalo, vou passar a célula que eu vou querer retornar o valor e vou informar aqui os células, já que eu estou me referindo às células. E como é que eu chamo a função subtotal? Se eu vim aqui digitar subtotal, abro parênteses, ele não é reconhecido aqui no VBA, escrevendo dessa forma. Então, para que eu possa acessar essa fórmula, eu tenho que informar primeiro o application, sempre reforçando que o application é o Excel.
Então, ponto worksheet function. Worksheet, a nossa guia, a nossa planilha. Function, funções. Então, estou acessando as funções da minha planilha do Excel. E para que possamos estar chamando a função subtotal, eu coloco um ponto e vou digitar aqui, ó, subtotal. Abre aqui o parênteses, ele vai me pedir aqui os parâmetros. Observe, ó, o primeiro parâmetro, o segundo e o terceiro está entre chaves como os demais, ou seja, não são obrigatórios. Então, eu tenho que passar pelo menos 2 parâmetros. Então, aqui, ele não vai estar me sugerindo como sugeriu lá no Excel. Então, eu tenho aqui já saber os valores que eu quero estar trabalhando. Então, por exemplo, ó, se eu passar aqui o número 9, ó, eu não vou colocar ponto e vírgula para que eu avance para o próximo parâmetro, assim como a gente fez na fórmula no Excel. Para que eu avance para o próximo parâmetro, a gente coloca uma vírgula. Observe que agora ele me sugeriu o próximo parâmetro. Em negrito está o parâmetro que está aguardando. Como eu quero estar somando a coluna B, eu não posso simplesmente fazer dessa forma. B, 2 pontos B, fecho aspas duplas e fecho aqui o meu parênteses. Observe que ao clicar aqui na fórmula, ele não aceita dessa forma. Para que eu possa fazer esse cálculo, eu vou passar aqui o ranger, que é o intervalo, e ele vai me pedir aqui o céu. Então, a célula que eu estou querendo trabalhar será de B a B, ou seja, eu quero a coluna por inteiro. Então, vou manter esse parênteses para fechar aqui o ranger e vou fechar agora o parênteses da função subtotal. Vou parar aqui a nossa macro e observe, ó, ao clicar agora na forma, retornou o mesmo valor que a gente conseguiu através das formas. Se eu aplicar aqui um filtro, ó, observe, ó, vou selecionar aqui o valor 85, retornou apenas o 85. Se eu clicar aqui na forma, aí ele realiza o cálculo. Ah, Gleidson, toda vez que eu precisar aqui fazer algum ajuste, eu tenho que clicar nessa forma? Não, você pode simplesmente fazer da seguinte forma. Eu posso clicar aqui sobre essa forma, atribuir macro, vou editar a macro por trás dela. Eu posso pegar esse mesmo comando, observe, ó, vim aqui no meu planilha 1, clicar sobre ele, exibir código, vou selecionar o worksheet e vou colar aquele comando. Como eu também poderia, observe, ó, vou clicar sobre ele, atribuir macro, clico no botão editar, eu poderia ter copiado o nome do botão juntamente com o seu evento. Vou novamente clicar sobre a minha planilha, exibir código, e aqui eu poderia ter utilizado a chamada call para chamar a macro e colar o nome do botão juntamente com o seu evento. Então aqui tem pelo menos essas duas formas que a gente pode estar trabalhando. Vou deixar isso aqui comentado e ele vai executar esse comando. Vou selecionar o segundo valor. Ao dar o OK, observe que ele ainda não recalculou. Ele só vai recalcular quando eu clicar em alguma célula. Observe. Novamente, ó, eu vou aqui alterar para 2, para 1, enquanto ele não recalculou. Mas quando eu clicar em qualquer célula, ó, aí ele volta a recalcular sem precisar ficar clicando nessa forma. Só que aqui eu utilizei a função subtotal utilizando o parâmetro 9. Se você reparar, ó, novamente, ó, subtotal, eu vou tirar aqui um print só para que você veja aqui os parâmetros. Ó. Então, deixa eu tirar aqui um print. Então, observe aqui os parâmetros. Ó. A média, o valor a ela atribuído é o valor 1. O continuum, o valor atribuído é o número 2. Então, por exemplo, ó, vou clicar aqui novamente, exibir código. E se eu quiser retornar a média, ó, eu vou apagar esse número 9. Vou passar aqui o número 1. Observe que ao clicar aqui em qualquer célula, dispara para o evento e retorna o número 20. Ou seja, a média desses valores é equivalente a 20. Eu quero o valor máximo. Então, basta eu voltar lá ao nosso comando VBA e vou passar aqui, observe, o parâmetro 4. Ao clicar em qualquer célula, observe que retornou o número 85, ó, porque o valor máximo dentro desse intervalo, utilizando a função subtotal, é equivalente a 85. Ó. Se eu mudar aqui, ó, selecionar tudo, ao clicar em qualquer célula, observe que ele retornou ainda o número 85, porque o valor máximo nesse momento é 85. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, o valor 100, ó, ao clicar na célula, observe que ele já trouxe recalculado. Ó, o valor máximo dentro desse intervalo agora é equivalente ao 100. Ó. Se eu quiser o valor mínimo, observe, ó, o número 5. Então, se voltarmos à nossa fórmula, ao colocar aqui o valor 5, vou clicar em qualquer célula e dispara aqui a nossa macro. Ó. E observe que retornou o número
Eu espero que esse vídeo possa ter sido útil ao nosso amigo Paulo, como também a você que nos assistiu até aqui. Então, se esse vídeo foi útil a você, deixe o seu gostei e utilize aqui o campo de comentários, deixe sugestões para vídeos futuros do nosso canal. E faço um convite a você que ainda não é inscrito do nosso canal. Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora para não perder nenhuma aula gratuita como essa. E se junte aos nossos mais de 29.366 inscritos que têm aprendido Excel e o melhor, de forma gratuita. Então se inscreva agora para não perder nenhuma aula gratuita. Eu faço um convite a você que tem aprendido conosco Excel de forma gratuita. Se inscreva no canal Excel com William Oliveira, clicando nesse botãozinho vermelho. Se inscreva, em breve eu e o William estaremos fazendo lives e você que é inscrito em ambos os canais vai estar podendo nos assistir aulas gratuitas e completas aqui no YouTube. Então se inscreva no canal Excel com William Oliveira. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.